Repita assim comigo: eu sou abençoado. Diga isso a 3 pessoas: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Agora diga para essas mesmas pessoas assim: você é amado do Pai. 3 pessoas, diga: você é amado do Pai, você é amado do Pai, você é amado do Pai, você é amado do Pai. Ei, glória a Deus. Dê mais um forte aplauso ao Senhor Jesus. Que a glória seja dada a Ele, a honra seja dada a Ele, louvor, poder, majestade, todas as coisas, porque são dEle, por Ele, para Ele. Aleluia. Se assente no seu lugar. É uma alegria tê-lo conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo. Você que está conosco online, aí ao vivo, pelo YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja também sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, você de perto, você de longe. Seja abençoado nessa noite, debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, debaixo dessa glória de Deus que se derrama sobre as nossas vidas. Hoje é um dia especial. Repete comigo: hoje é um dia especial. Por que especial? Porque esse é o dia, a Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Sabe, muitos dos problemas do crente, olha para mim, deixa eu dizer umas coisas para você. Muitos dos problemas dos crentes, das pessoas em geral, na verdade a psicologia já descobriu isso, mas a Bíblia já falava a respeito disso há muito tempo. Jesus já declarava isso no Sermão do Monte. Ele falou amplamente sobre isso, quando ele dizia assim: basta a cada dia o seu mal. Repete comigo: basta a cada dia o seu mal. Do que ele está falando? Eu estou dizendo para você que muitas das vezes a gente anda debaixo de muita ansiedade, de muito estresse, de muito peso, porque nós estamos vivendo em tempos errados. Ou nós queremos viver no futuro, diga futuro, viver no futuro, repete. E quando a gente começa a querer viver no futuro, nós ficamos atraindo ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente fica inseguro, não sabe se aquela entrevista vai dar certo, não sabe se aquele problema vai ser resolvido, e não sabe se nós vamos ter dinheiro para pagar aquela conta, e a gente fica olhando para frente, e fica pensando assim: mudou o presidente dos Estados Unidos, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada com você, para de olhar lá para frente. Jesus disse: olha para hoje. Repete comigo: diga, hoje é o dia que o Senhor fez para mim. E a gente deixa de viver o hoje, deixa de aproveitar o hoje, deixa de celebrar o hoje, para poder viver o futuro, que a gente está inseguro, a gente está em incerteza, embora nós tenhamos promessa. Então hoje é o dia. Outras pessoas querem viver no ontem, no passado, porque estão presos a alguma coisa que fizeram, está preso a alguma coisa que fez, está preso a alguma coisa que falou, está preso a alguma coisa que assinou, está preso a alguma coisa com a qual se comprometeu. Quem está me entendendo diz amém. Quando a gente fica preso ao nosso passado, a gente fica debaixo de condenação, muitas das vezes. E o passado, ele não vai mexer com o nosso presente, porque não existe a consequência, não existe a maldição do passado sobre nós. Então é hoje, diga hoje. Hoje é o dia de você celebrar o Senhor, hoje é o dia de você adorar a Deus, hoje é o dia de você glorificar a Ele, hoje é o dia de você aproveitar a presença do irmão, hoje é o dia de você aproveitar que está junto com Ele, talvez não tão perto como gostaria, mas não viu a semana inteira. Hoje é o dia de você bater na mão dele e dizer assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família, glória a Deus pela sua presença, você é uma bênção na minha vida. É disso que eu estou falando. Pregava em Niterói semana passada e estava falando para eles a respeito do Salmo 1:1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ali a palavra para habitar é Yashab, Yashab é se assenta. E qual é o esconderijo do Altíssimo? Sabe, quando o salmista falava daquelas coisas, ele estava falando sobre uma coisa que ele não sabia. Para ele ainda era um esconderijo, mas hoje nós sabemos. Diga assim: eu me assento com Cristo. Esse é o esconderijo, esse é o segredo, isso é aquilo que estava para escondido e agora foi revelado. Nós nos assentamos com Cristo, nós vivemos o hoje, então vamos celebrar o hoje.
Não fica pensando no futuro, não fica pensando no passado, mas esse é o dia que o Senhor nos fez. É o dia de nos alegrarmos com Ele, é o dia de celebrarmos a vida, é o dia de curtirmos a família, é o dia de passarmos bem com os nossos irmãos, é um dia de fazer as coisas que nós gostamos de fazer, comer bem, beber bem, assistir lá o seu futebol que você gosta, fazer as coisas que você quer fazer e celebrar o Senhor pela vida de Deus na sua vida. Diga assim: hoje é o dia. Quem está me entendendo diz amém. Então eu queria que você ficasse em pé agora em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos fazer uma celebração forte para Ele. Não é essas coisas mancas, moles e frouxas, porque depois nós vamos levantar a oferta. É culto, é a celebração, é a entrega do culto, é a entrega do nosso esforço da semana, daquilo que nós separamos para a glória e para a honra dEle. Mas nós não vamos fazer isso de qualquer maneira, nós vamos fazer isso debaixo de celebração, porque nós não estamos aqui de qualquer maneira, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo da glória de Deus, e é por isso que nós celebramos. E assim, eu não quero aqui motivar você, eu não sou coach motivador de ninguém, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração. E vou lhe dizer mais uma coisa, olha para mim. Se você está aí, ou está em pé, porque eu falei, se assente. Mas se o Espírito Santo falar com você agora, em nome de Jesus, celebre a Ele com vida, com glória, com unção e com poder. Quem está entendendo diz amém. Então você vai celebrar. Enquanto você celebra, Ele também fala contigo e vai falar a respeito de oferta, de dízimo, e você vai preparar o melhor de Deus para você devolver nesse altar, nesse dia. Está comigo? Diz amém. E Deus vai lhe devolver em provisão e em prosperidade, porque esse é o dia da sua bênção. Diga: hoje é o dia da minha bênção, não é amanhã. O que eu fiz ontem não vai atrapalhar, mas é hoje. Diga: é hoje. Quantos vão celebrar o Senhor comigo? Dê um grito de júbilo e um forte aplauso ao Senhor. Diga: glória a Deus. Mexe com quem está do seu lado, diz assim: tem vida aí? Tem. Sacode essa pessoa: tem vida aí? Tem alguém vivo aí dentro? Dentro dessa caixa tem um espírito vivo, tem um espírito vivificante. Então celebra a Deus comigo agora, irmão. Esse é o dia. Amém. Se assente no seu lugar. Deus falou comigo que hoje vai ser um dia muito especial. Feliz é você. Diga: sou eu. Diga: feliz sou eu que estou aqui. Glória a Deus pela sua vida, pela sua presença. Assim, essa é uma semana muito especial para nós. Aliás, nós estamos no fim de ano, um fim de mês, um fim de ano muito intenso. E assim, no próximo fim de semana, no próximo sábado, nós vamos fechar os encontros do ano, né? É o último encontro do ano, o programa de encontros se fecha agora no próximo sábado. Nós já tivemos aí os encontros de jovens, 4 encontros de adultos, se não me falha a memória. Nós vamos encerrar também o encontro Kids. E assim, esse é o dia. Se você tem um amigo, tem um irmão, tem alguém que você precisa levar para o encontro, essa é a hora, porque agora só o ano que vem. E aí a gente vai ter que rever muitas situações a respeito de quarentena, de liberdade, se volta para o sítio ou se continua ainda com os encontros internos. Então, assim, não perca essa oportunidade. Esse último encontro do ano continua sendo R$60 para os irmãos que vão ser ministrados. É uma oportunidade que não pode perder. E esse encontro é especial, né? Me deram uma moral e botaram o meu rosto ali, tiraram do natinho fora, né? Mais bonitão assim, porque vai ser algo de Deus especial para a sua vida. Quem está comigo diz amém. Talvez não seja para a sua vida, talvez você não possa nem ir, porque obviamente o grupo ali fica limitado, mas você pode mandar alguém, né? Você pode mandar alguém. Você acabou de cantar aqui, gosta, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Né? Joga a rede. É a hora de jogar a rede. É a hora de encaminhar mais de colocar mais uma pessoa no encontro, para que a vida dessa pessoa possa ser mudada, possa ser transformada. Quem está comigo diz amém. E também é a última oportunidade, porque na semana que vem, na sexta-feira, dia 20, ali no Salão Ariane, nós vamos fazer os batismos. É o batismo dos 1000, é o batismo mundial. É mundial, porque muitas igrejas evangélicas vão batizar no mesmo dia, e é batismo do 1000, porque essa é a meta da Vinha Rio de Janeiro. As igrejas juntas vão chegar a 1000,
E assim, na última contagem que eu li antes do meu WhatsApp ser clonado, estava com 986 pessoas arroladas para se batizarem. Vamos chegar a 1000. O nosso alvo são 60 pessoas. Quantas pessoas? 60, só 60. 60 novos irmãos que vão nascer, vão morrer, vão ser sepultados e vão nascer para uma nova vida ali na simbologia das águas batismais na sexta-feira da outra semana, dia 20. Posso ouvir um amém? Onde estão as células? Quantas células vão enviar a gente para o batismo? Deixa eu ver. Na glória a Deus, nós vamos estar lá. E vai ser um grande dia, uma manhã de muita celebração. Vai ser a partir das 10 horas da manhã. Vai ter almoço depois, né? As camisas, elas já estão aí debaixo de encomenda. Eu nem sei se conseguem encomendar, né? Hoje é o último dia, esse último dia está se delongando, né? E acaba que você vai ficar sem. A camisa, eu decidi. Eu decidi, né? Eu decido? Eu decidi? Tem alguma coisa a ver com a decisão. Não lembro agora. Mas o negócio é esse aí. Vai ser camisa preta, vai ser muito bacana. Todos os batizandos precisam ter essa camisa. Se ele não tem dinheiro, adivinha quem vai dar para ele de presente? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim, adivinha quem é? Se tem alguma célula que não está botando ninguém no batismo, eu devia cobrar todas as camisas dessa célula, porque não é possível. 5 encontros no ano, 360, um pouquinho menos, né? 340 dias, 330 dias, e não colocou ninguém no batismo, debaixo desse mover, debaixo dessa unção, devia pagar todas as camisas. Mas não vou fazer isso. Esse é o tempo de nós abençoarmos vidas e consagrarmos esses dias para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém mais uma vez? Eu quero aproveitar e agradecer o empenho dos irmãos, né? Todo mundo ficou sabendo que o meu WhatsApp meu número de WhatsApp foi clonado, e muita gente aí ficou tentado a mandar dinheiro que não é para mim, né? Era para o golpista. Agora, seja livre. Se quiser o número da minha conta, aparece ali no canal do YouTube. Seja livre. Mas a gente sabe que tem gente esperta e toda vez que alguém é bobo, olha, é o bobo aqui, né? Acabei sendo enganado ali no meio de uma confusão lá nos dias de férias que eu estava tirando, e aconteceu o que aconteceu. Mas agradeço muito aos irmãos, e assim, como diz o Daniel, né? As coisas às vezes acontecem para o bem, né? E eu orei muito a Deus, né? Por isso, né? Na hora, e assim, graças a Deus eu descobri na hora, né? Porque o cara, a primeira mensagem que mandou foi para a pastora que estava do meu lado, né? E ela virou para mim, você mandou mensagem para mim dizendo boa tarde, posso falar com você? Já queria arrumar uma briga, né? Eu estou na minha lua de mel atrasado, porque eu fiz 30 anos, nós fizemos 30 anos de casado em abril, e não deu para viajar. Então a viagem foi, né, postergada por causa da pandemia. E aí eu mando um boa tarde, você pode falar comigo? O negócio não pegou bem. Glória a Deus, né? Descobri na hora, porque ela ficou brava. Eu falei, eu não mandei nada. Ué, então avisa para todo mundo que meu telefone foi clonado. E aí disparou. Muito obrigado àqueles que compartilharam essa notícia. E até onde eu sei, ninguém foi enganado. Ninguém foi lesado. E Deus nos protegeu, a todos nós e a todos os nossos irmãos e amigos. E assim eu descobri que eu tenho contato em muito lugar, né? Eu recebi ligação da Argentina, de Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos, tudo quanto é porque está acontecendo, dá problema. E daqui, de colegas do trabalho, e do tráfico de droga, de macumbeiro, de crente, de pastor. Olha, você não tem noção de tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é lado. Glória a Deus por causa disso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quem está feliz com Jesus diz amém. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você novamente. Você é amado do Pai. E eu queria falar nessa noite um pouquinho a respeito disso, com o tema o processo pai e filho. E a gente precisa compreender bem um processo pai e filho, e muitas das vezes esse processo ele não tem como ser compreendido sem que a gente faça uma comparação conosco como pais e conosco como filhos em determinado momento da nossa vida. Quando eu voltei de viagem na sexta-feira e estava recebendo o relatório,
Isso é meio institucional, né? Mas quando eu estava recebendo as novidades e os meninos estavam me contando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso aconteceu, aquilo aconteceu, e Daniel me contava lá das coisas da empresa, da que ele está fazendo, das mentorias, enfim, do tráfego, não tráfico, por favor, deixe isso bem claro. E assim, e eu ouvindo ele animado, contando, né? Tentando me consolar, dizendo que até o meu caso triste, fatídico, ele acabou servindo para o bem, e a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem. De alguma forma, Deus transforma toda maldição em bênção. Sempre vai cooperar para o nosso bem. Deus sempre vai dar um jeito de, mesmo quando você perde, quando você sofre, no final você vai ser abençoado. Amém? E eu estava ouvindo isso e tal, e depois o Tiago foi me contar as histórias dos treinos, do jogo dessa semana, que eles amassaram o Vasco de novo, quero dizer o quê, né? E estava me contando, não, joguei aqui, joguei ali, ganhei moral, estou crescendo, estou jogando melhor, estou treinando melhor, e o nosso time está muito bom, e esse ano vai, e me contando detalhes do jogo, e eu ouvi aquilo ali, muito satisfeito, e depois eu fui dormir, e naquela noite Deus me visitou. Foi a noite de sexta para sábado, e Deus me visitou aquela noite dizendo assim, sabe, filho, da mesma forma que você fica contente quando os seus filhos falam para você dos seus sonhos, das suas conquistas, dos seus problemas, das suas dificuldades, assim eu também fico feliz quando cada um dos meus filhos se aproxima de mim para falar da sua vida, para contar os seus problemas, para falar das suas vitórias, para compartilhar. E assim, aquilo foi um mover na madrugada, e eu fiquei muito, muito contente com aquilo tudo, porque eu tive a oportunidade nessa semana de dizer para Deus um monte de coisa, por causa da crise, por causa do problema e de outros problemas ministeriais, e eu percebi que Deus, Ele é Pai, e às vezes a gente se esquece disso, né? Eu estava falando para Niterói, até o Niterói semana passada, e estava ali, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é o Elion, é aquele que está à sombra do Deus onipotente, é o Shaddai, e Deus se apresenta assim. Às vezes a gente gosta de dizer, é o El Shaddai, é o Elion, é o Jeová Nissi, é o Jeová Rafá, enfim, os nomes de Deus, Yahvé, os nomes de Deus. Mas tudo que Deus quer no Novo Testamento é restabelecer um processo que foi perdido, que foi esquecido por causa do pecado, que nada mais é do que um processo pai e filho. Jesus, ele nunca chamou Deus pelo nome de Deus. A única vez que Jesus se referiu a Deus pelo nome pessoal de Deus foi na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Todas as outras vezes, Deus se refere a Jesus chamando ele de Pai. E quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele ensina assim, como é que nós oramos? Aí vocês oram assim, Pai nosso que estás no céu. E nós às vezes vamos nos comportando diante de Deus, não na posição de filhos, mas na posição de servos, condenados, debaixo da lei, como se Deus fosse um grande feitor de escravos, com um chicote na mão, pronto para bater em cada um de nós. E não é nada disso. Aquilo que Deus quer é um relacionamento. Aquilo que o pai quer sempre vai ser um relacionamento com seu filho. O pai gosta disso, todos os pais gostam disso. Às vezes os filhos não compreendem, mas não compreendem até o dia que se tornam pais. Porque enquanto é filho, se rebela, é desobediente, quer fazer algumas coisas, não é assim? Mas o dia que se torna pai, ele vai entender na carne, no espírito e na alma a responsabilidade. E tudo o que é um relacionamento. É por isso que até na lei, diz, na lei, está lá, honra teu pai e tua mãe. Quer viver? Honra. Porque é uma coisa que não poderia ser esquecida. E o que Deus quer? Deus é pai. E o que Ele quer de nós é justamente um relacionamento. Sabe, Cristo, quando veio, Ele veio justamente para reatar, para refazer esse relacionamento que havia sido perdido, essa distância, essa separação. Agora não há mais distância, não tem separação, não tem mais santuário, não tem mais véu, não tem mais sacrifício. Cada um de nós pode se chegar ao Pai com plena convicção, e a Bíblia diz, você pode se chegar ao trono da graça com ousadia,
porque o trono da graça vai responder a você com graça e misericórdia. Diz assim: Deus é Pai. Então esse é um processo. Eu queria meditar um pouco nesse processo, falando a respeito do filho primeiramente. Repete comigo assim: caminhando com o filho. E o filho aqui não é Jesus, é qualquer filho. E eu vou usar como exemplo para esse filho, o filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Sabe, todo filho, em algum momento da sua vida, ele tem um desejo de liberdade, tem um desejo de fazer as suas próprias escolhas, de viver as suas próprias experiências. Todo jovem, todo adolescente, ele quer fazer isso. Ele quer ter o direito, ele coloca assim, né, como se fosse algo legal, de escolher, de fazer, de realizar, enfim, de estabelecer o seu limite, de ter o seu espaço, de fazer as coisas que ele quer fazer. E esse desejo de liberdade, ele está aí, é intrínseco na vida e nas histórias de todas as pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus preparou um tempo para que cada filho seja emancipado. Porque quando nós forçamos uma emancipação, ou seja, quando nós forçamos os nossos desejos, as nossas vontades antes do tempo, isso vai trazer consequência para nós, consequências futuras que não seriam necessárias, mas que acabam acontecendo. Sabe, o tempo da maturidade chega para todos, e no processo pai e filho, os pais, eles cuidam até o momento, como o pássaro no ninho, né? Ele cuida até o momento que ele empurra o passarinho para fora e diz: agora você vai voar. Quem está me entendendo diz amém. Deus é Pai e Ele cuida de você. Ele cuida de você porque Ele te ama. Ele cuida de você porque se preocupa com você. E as reações dos filhos nem sempre são as melhores. Lucas capítulo 15, versículo 12, diz assim: o mais moço, eu estou no meio da parábola do filho pródigo, Lucas 15, 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens com ele. Todo mundo conhece essa história, eu não preciso me ater aqui aos pormenores dessa história. Mas qual de nós, pergunta para quem está do seu lado assim: será que foi você? Qual de nós não se aventurou em algo por desejo da alma ou pela influência de alguém? Qual de nós não tomou uma decisão aí com seus não sei quantos anos, 12, 15, 18, 19, 25, 38, 40, cada jovem tem um limite aí, né? E não se aventurou em alguma coisa, não arriscou, não tentou, não fez, talvez tenha quebrado a cara, tenha passado por uma experiência e não fez isso por algum motivo, porque a alma, porque a influência, e hoje a influência ela é muito maior, porque antigamente as pessoas sofriam a influência de um grupo pequeno de pessoas, mas hoje com os influencers digitais, são centenas, são milhares de pessoas querendo influenciar outras sem ter respostas para elas mesmas. Com isso, eu quero deixar uma pergunta para você que é muito importante: quem é o seu mentor? Me ajude a fazer essa pergunta para quem está ao seu lado. Quem é o seu mentor? Na minha época, há alguns meses atrás, a pergunta era assim: quem é que faz a sua cabeça? Quem é a pessoa que dá ideia? Não era assim? Rapaz, exatamente. Você está indo com a cabeça de quem? Você está fazendo isso por quê? Quem é o seu mentor? Essa é uma pergunta que nós precisamos ter resposta para ela, porque todos nós temos alguém. E quando esse alguém não lhe traz segurança, ou lhe traz uma falsa segurança, porque se apresenta de uma forma que de fato não é a real, não vou ficar falando sobre isso, outro dia eu prego sobre isso, nós estamos correndo sério risco de no futuro colher frutos de uma semeadura para aqueles que não são crentes, consequência de atos para aqueles que não precisávamos passar. Quem está me entendendo diz amém. Então o filho fez isso: me dá a parte dos bens, separa aí aquilo que é meu, eu quero viver a minha vida. Quem é que nunca disse isso para o pai ou para a mãe? Será possível? Minha mãe dizia assim: 9 horas tem que chegar em casa. Mas mãe, eu estou aqui na esquina, 9 horas. Já contei para você a história que eu passei na esquina de casa, né? Porque eu passei das 9. Conto outra. Já morava ali onde o pastor Gleice mora atualmente, solteiro ainda, na casa de baixo, na verdade, onde mora o Maurício. E eu estava voltando dali do encontro com os colegas, que vieram ali na esquina da 45. E quando eu estava voltando, aquele pedacinho entre a 44, onde está a Betel, 44, e a 43, onde eu moro, onde hoje tem a igreja católica, antes não tinha, aquilo era um terreno baldio, muito escuro, rua de barro.
Fui abordado uma vez por um assaltante ali, e o cara veio andando atrás de mim, e eu saindo dele, não queria saber de conversa. Eu tinha 15, 16 anos, e ele veio para meter a mão no meu ombro. Quando ele veio para meter a mão no meu ombro, eu fiz assim, puxei o ombro para cá. Naquela época eu estava em forma, né? Agora não dá para fazer isso, né? Eu puxei o ombro, já estava quase na esquina e corri. Corri e virei a esquina ali, onde mora o Elias, né? Antes do sítio Betel. Mas quando eu fiz isso, eu olhei para trás assim. Quando eu olhei para trás, eu só vi sair fogo da boca do revólver. Se eu estou em pé de costas, me acerta no meio das costas. Como eu fiz isso para olhar, para ver quem era, parecia Matrix, né? Só que não foi aquela coisa, foi assustador. Porque às vezes a gente é mentoreado por amigos, por colegas, as nossas decisões são baseadas na experiência de outras pessoas. E a gente acaba quebrando a cara por causa disso. Mas isso é um processo de amadurecimento de pais e filhos. Mas nesse processo, quantas pessoas não perdem a vida, não perdem a liberdade, não perdem a alegria e não perdem tantas coisas, porque simplesmente não quiseram se comportar como filho. Diga assim, eu sou filho amado. Sabe, essa é a vontade. O cara quer curtir, eu nem sei se usa essa palavra mais, mas ele quer curtir a vida. Ele quer fazer aquilo que interessa para ele, fazer aquilo que dá na telha. Há um tempo atrás, aí, sei lá, um ano atrás, os Tiagos estavam lá em casa, o Tiago, meu filho, e o Tiaguinho, Tiago Lucas, e ele, pai, vou para a praia. E eu falei assim, cuidado, onda não tem cabelo. Onda não tem cabelo. Eu acho que aquele Felipe ali estava junto, né? Tá, Tiaguinho afogando lá e salva-vida tendo que tirar ele de dentro da água. Sabe, às vezes a gente não quer ouvir o conselho, mas quando a gente deixa de ouvir o conselho, a gente se coloca em risco, em riscos que são desnecessários. Quem está me entendendo diz amém. Então curtir a vida é bom, aproveitar a juventude é bom. Vai ler Eclesiastes, Salomão fala muito sobre isso, mas a gente precisa ter essa consciência. Sabe, quando essa semente, essa vontade, esse desejo brota no coração de uma pessoa, e aquilo que era um plano na vida do filho pródigo, me dá o dinheiro que eu quero ir embora. Então o pai divide o dinheiro, mas até então aquilo era só um projeto. Mas teve um dia que aquele projeto tomou forma, teve um dia que aquele plano se concretizou, e ele pegou as coisas dele, botou o pé na estrada e foi embora. Na cabeça dele, ele não voltaria para casa nunca mais. E foi. E às vezes a gente faz esse tipo de coisa. Eu conheço muita gente que faz isso, e aí se entrega, por exemplo, a uma relação sexual antes do tempo. Estava conversando com uma amiga uns dias atrás, e ela disse como é que foi, e ela, por causa da influência das outras amigas, todo mundo, não tinha nenhuma virgem ali no meio. Hoje eu nem sei se existe esse termo virgem, mas o princípio bíblico é da castidade. É você se separar para o seu marido, é o esposo se separar para a sua esposa. E hoje isso é 40. Eu nunca dormi com outra mulher a não ser a minha. Já dei uns beijinhos, mas não chega a 5. E estou com ela desde os 14 anos. Tenho 51, faz as contas. E se entregou, e engravidou, e abortou. Olha algum processo chamando outro, um abismo chamando outro. Por quê? Nem gostava do cara. Fedido, feio, pobre. Não tinha onde cair morto. Sem querer criticá-lo, mas criticando. Ainda bem que eu não sou pai de menina. Olha, outro dia eu falei para Monar, se você fosse minha filha, Daniel ia passar um aperto. Não vai sair fácil. Assim não. Entenda. E as experiências. Outro dia eu ouvi uma de um jovem, por aí, não vou dizer nome também, porque talvez alguém saiba, que resolveu ter relação sexual, homossexual, porque alguém disse para ele que todo homem tinha que experimentar. Eu sei que pode não ser politicamente correto, mas Deus me livre. Eu
foi. E foi. Porque filho faz dessas coisas estúpidas. Desculpe, agora eu sou pai. Faz dessas coisas estúpidas. Talvez você esteja lembrando aí de algumas que você já fez nessa vida, né? Mas eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para falar do amor do Pai por você. Olha como isso é interessante, né? Experimenta drogas e depois fica escravizado a elas, tem que trabalhar para o tráfico, experimenta coisa, enfim, por aí vai, você sabe. O versículo 13 de Lucas 15 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, colocou o seu plano em andamento e partiu para uma terra distante. Diga, terra distante. Sabe o que é uma terra distante? É longe dos olhos de qualquer autoridade. Porque ninguém tolera autoridade, mas ninguém vive sem ela. É preciso que a gente entenda isso. Partiu para uma terra distante. E uma terra distante é uma terra onde a autoridade, né? As pessoas dizem assim, o longo braço da lei não consegue pegar. É uma terra onde ninguém vigia. É uma terra onde você faz o que você quiser. E às vezes essa terra hoje, esse território hoje, ele não é mais físico, agora ele é virtual. É um território virtual, em que as pessoas são influenciadas e influenciam através dos sites da internet, das redes sociais, e se estimula a cortar o corpo, se estimula a usar drogas, se estimula ao suicídio, aos jogos de RPG e de coisas como essa. É muito mais difícil você criar um filho hoje do que foi na minha época. Porque o diabo ele é sujo, ele não quer saber. A gente acabou de sair do encontro e eu estava do lado de fora, porque tem parte do encontro que eu com meus 51 anos, eu não tenho estrutura às vezes para ficar lá dentro. Eu ouvi uma criança chorando, dizendo que foi abusada pelo pai, pelo padrasto, violentada. É um absurdo. Mas o diabo ele não quer saber, ele não está ligando para a idade da pessoa, ele quer roubar, matar e destruir, essa é a função dele, ele vive para isso. Tem alguém que me entende? Meu Deus. E o texto diz que ele foi para uma terra distante, e ali ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E a gente usa muito esse texto para pensar apenas na questão financeira, do dinheiro que ele perdeu. Mas os bens de uma pessoa, eles vão muito além daquilo que ele tem financeiramente. A sua honra, por exemplo, é um bem. A honra de uma pessoa é um bem. A honra vale mais do que muito dinheiro. Se de fato eu tivesse pedido ajuda para alguém pelo WhatsApp, quando meu telefone foi clonado, muitas pessoas falaram para mim assim, eu já estava me preparando para fazer transferência, pegando... É honra. Vale mais do que dinheiro. E ele desperdiçou, ele jogou fora. E quanta gente está jogando fora o nome, a honra, a bênção, a juventude. Me chama de quadrado, mas está jogando fora a castidade, a virgindade. Porque tem que dar um tapa, porque tem que cheirar uma carreira, porque tem que experimentar, e agora até experimentar outras coisas já fazem parte aí do métier, diz aí misericórdia. E viveu de forma desenfreada, sem lei, sem regra, vou fazer o que quiser da minha vida. Mas sempre chega uma dura realidade, diga realidade, dura. Não é que dura muito tempo, mas a realidade ela é dura. E ela sempre vem. E nessa relação pai e filho, essa realidade ela sempre vem à tona. Sabe, quando o filho ele estava, eu estou falando do filho pródigo, ele estava completamente envolvido, comprometido com a sua nova vida, né? A gente aqui quando fala, você precisa de uma nova vida, justamente para tirar de lá e trazer para cá. Mas aquele filho pródigo, ele estava tão comprometido com a sua nova vida, desenfreada, livre da autoridade, fora do controle. E aí quando ele começou a perceber que tudo aquilo que ele tanto desejava estava acabando, ele começou a perceber a realidade dura e começou a descobrir que o caminho de volta ele é muito difícil e às vezes impossível. Diga, o caminho de volta é difícil. Sabe, às vezes ele é impossível. Não porque seja impossível para Deus, mas a pessoa vê esse caminho como uma impossibilidade, como um gigante, como algo intransponível de se alcançar. O capítulo 14 de Lucas 15 diz assim, depois de ter consumido tudo, diga tudo. Quando alguém consome tudo, é porque não sobrou nada.
E volto a dizer, eu não estou falando aqui simplesmente do dinheiro, do recurso financeiro. Ele consumiu tudo. Sua vida, sua esperança, sua alegria, sua liberdade. E diz que sobreveio àquele país uma grande fome. Diga fome. E quando a gente pensa em fome, a gente está pensando simplesmente em fome de comida. A barriga está vazia. E ali diz o texto que ele começou a passar necessidade. Ele estava consumido. E esse ato de estar consumido, ele podia se aplicar a cada experiência que aquele jovem passou e que consumia a vida dele. Da percepção de algo vazio, de algo que naquele momento é interessante, naquele momento é bom, no momento do prazer, no momento da onda, no momento da cabeça feita. É bom, mas depois é vazio. Uma vez eu ouvi de um homem adulto, na época, de meia idade, hoje já um velho, e era lá de trabalho comigo. Não é Toninho. O pessoal conhece Toninho, fica logo ele associando, né? Não é Toninho. E ele dizia para mim assim, porque eu sou crente, sempre fui crente, e trabalhava num lugar que só tinha mulher, e as mulheres, eu descobri, irmãos, que as mulheres são complicadas, quando elas querem fazer igual a mulher de Potifar, e você tem que ser muito José, para driblar elas e sair fora. E uma vez essa pessoa me chamou e disse assim, sabe, Fernando, eu admiro você, porque você não cede. Ainda essa semana eu saí com fulano. Fulano era uma pessoa que trabalhava lá, que adorava chegar no microscópio quando eu estava trabalhando e botar... Deixa eu ver o que você está fazendo aí. Pode olhar. Está pensando o que você faria, né? Irmão, a pessoa faz isso porque espera alguma coisa, algum retorno, algum resultado. E sabe o que eu ouvi? Nessa semana que está falando que nos tem estupro culposo, não teve estupro nenhum, né? Mas numa semana que essa questão feminina está muito em voga, e toda mulher devia ser crente, porque ninguém deu mais moral para as mulheres do que Jesus, no meio de um território altamente machista. E é até hoje, vai lá para você ver. Lá entre o mundo árabe, aquela região muito machista. Não tem noção. Não tem noção. E ele disse assim para mim, eu levei ela para não sei aonde. Você acredita? Ainda queria que eu pedisse uma champanhe. No final durou 10 minutos. Ruim. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? As pessoas se trocam por lixo, tanto uma quanto a outra. Não tem valorização nenhuma. Querido, isso não é o projeto de Deus, do Pai. Nenhum pai sonha isso para o filho. E quando o pai ele é super protetor, porque às vezes ele pode ser doentio, mas é difícil não ser, é porque ele não quer que o filho passe pela experiência ruim que talvez ele tenha passado, de violência e de outras coisas. Quem está me entendendo diz amém. Eu ia dizer que está tão silencioso, né? Mas a motocicleta passou com esse silencioso. Então ali existia uma grande fome, e essa fome não era simplesmente uma fome de alimentos, mas era aquela fome que ele percebeu que a sonhada liberdade dele não era tão boa assim, e que aquela liberdade ela se tornou em necessidade. Diz assim comigo, em algum momento, a liberdade vai se transformar em necessidade. E pior, às vezes dependência. E assim, o que muitos de nós tenta fazer é exatamente o que aquele jovem filho fez. Tenta resolver. Não, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, eu vou conseguir. Eu fiquei devendo na boca, mas eu vou trabalhar aqui, eu vou pegar um radinho, eu vou pegar, levar e trazer, eu vou botar na minha moto, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pagar o que eu estou devendo. Eu me meti numa relação que é doentia, eu sofro com um homem, eu apanho, eu faço, acontece comigo, mas eu vou me livrar disso. Aquele jovem também tentou fazer isso com todas as suas forças.
Ele tentou usar tudo aquilo que ele sabia, todo o seu conhecimento, todos os seus recursos, eu não estou falando de recursos financeiros para tentar resolver. Sabe, às vezes a gente já sabe que errou, já sabe que cometeu um equívoco, mas o nosso orgulho, digo orgulho, e aí eu começo a falar de coisa muito séria, que é o ego da pessoa. Às vezes a gente olha para o filho pródigo e vê que acha que o grande problema dele foi o pecado, foi a orgia, foi a promiscuidade, foi a desonra a seu pai, foi gastar o seu dinheiro que nem era dele, porque ele não tinha o direito ainda legal, o pai era vivo. Mas não, o grande problema daquele jovem, de muitas pessoas hoje que são jovens e outras que não são tão jovens assim, é o orgulho, é o ego. Isso se chama na Bíblia de carne. E às vezes a gente fica achando que carne na Bíblia é pecado carnal, pecado sexual. Não é, é ego, é orgulho, é soberba. É isso que se opõe ao Espírito. Por isso Jesus diz para Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por que Jesus disse isso para Nicodemos? Porque Nicodemos era orgulhoso, era carnal, era egocêntrico, confiava na sua capacidade e no seu conhecimento, era religioso. Isso é impactante, porque está em João capítulo 3. E se você for ler João capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos, mulher de vida fácil. Ninguém queria se relacionar com ela. Mas em momento nenhum, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele disse para ela assim, quem é nascido da carne é carne, você precisa nascer de novo. Ele não disse isso para aquela mulher. Porque o ego é o grande problema e não o pecado. Nicodemos achava que ele não tinha pecado. E quando você chega no final dessa parábola, você sabe que tem a história do filho mais velho e o filho mais moço. O filho mais velho achava que não tinha pecado nenhum, carnal. Enquanto o filho mais moço sabia que tinha mergulhado no pecado. Mas a única coisa com a qual ele se preocupava de fato era com o orgulho dele, com o ego dele. Ele não queria voltar para casa. Repete, ele não queria voltar para casa. Muitas das vezes nós somos escravos do nosso ego, do nosso orgulho. E nós preferimos a mentoria humana, o conselho. A Bíblia, quando fala lá, no Salmo 1, e diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos... Quem sabe de Bíblia? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos... Nem se assenta no caminho dos... Nem se detém na roda dos... escarnecedores. É a mentoria. É quem está fazendo a cabeça. É quem está colocando ideia. E muitas vezes essas pessoas usam a Bíblia, distorcem. Eu posso pregar sobre qualquer coisa em cima da Bíblia. Uma vez eu ouvi uma... Depois eu conto. Pode não ser politicamente correto. E hoje a gente fica limitado, infelizmente, ao politicamente correto. Sobretudo quando nós somos gravados. Mas entenda, existe um Deus que é Pai e que não quer punir, mas Ele quer abraçar e livrar você de uma situação como essa. Diz amém. Mas às vezes a gente prefere essa mentoria, pegar dinheiro emprestado, né, para saldar a dívida, não aceita, quer viver debaixo de uma aparência que não tem. Isso é coisa de ego, isso é coisa de carne. É um viciado, mas aparenta como um santo. Isso é coisa de ego, isso é coisa de carne. Enfim, começa um outro relacionamento porque terminou o antigo. Então eu não posso me parecer de que estou sofrendo, porque fulano me deixou, porque fulana me largou. O versículo 15 diz assim, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Ele foi procurar ajuda a um cidadão da terra. Diga assim, ajuda a um cidadão da terra. Sabe, a gente está fazendo exatamente isso. Muita gente está pedindo ajuda a um cidadão da terra. Quem é o cidadão da terra? Pode ser a pessoa que trabalha com você. Às vezes o cidadão da terra é seu parente, é seu familiar, é o cidadão da terra, porque ele é da terra, ele não é nascido de novo. Lembra que Jesus disse, quem é nascido da carne é? Então ele foi pedir ajuda, pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra. E esse camarada, essa pessoa, mandou ele para os seus campos, para os campos dele,
para o campo de prisioneiro dele, um cidadão da terra, para ele cuidar de porco. E quem entende um pouquinho de Bíblia sabe que para o judeu o pior trabalho que pode existir é cuidar de porco. E hoje o povo de Israel é uma economia e é tão evoluída porque empregos menores eles nem trabalham. Assessorista de elevador, motorista de ônibus, construtor. Você não vê judeu fazendo isso. Todos são estudados, donos de empresa, com estrutura acadêmica. O cara foi cuidar de porco, porque ele era orgulhoso, ele não precisava passar por aquilo. Mas às vezes a gente passa, e alguém ainda diz para você assim, isso que você está passando vai servir de experiência para o futuro. Já ouviu essa bobagem em algum lugar? Só eu que ouvi? Isso vai servir de experiência para o futuro. Eu conheci um monte de gente que já ouviu isso, que não teve futuro, porque morreu antes. E a experiência não serviu para o futuro, acabou com a vida dele. Quem me entende diz amém baixinho. Amém. Foi cuidar de porco. E pior, desejou comer a comida do porco. E novamente eu quero aqui usar, isso é uma parábola, mas a Bíblia ela tem sempre um fundo espiritual. Porco é o contrário de ovelha. A ovelha é muda, é quieta. Como ovelha muda, Jesus era ovelha. Perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Já viu um porco morrendo? Eu nunca vi, mas eu ouvi. O Ney mandava matar uns porcos lá de vez em quando. Quem conhece ali a redondeza de onde a gente mora, é uma diferença de uma quadra. E lá do meu quarto, quando eu era solteiro, morava no quarto da frente, dormia no quarto da frente, eu ouvi o porco gritando. Gritando. Depois eu comia carne, problema dele. E gritando. E aquele jovem filho, ao invés de ele voltar para a casa do pai, o orgulho dele fez com que ele desejasse comer a comida do porco. Tem gente por aí, conhecido, você não, claro, mas conhecido seu, que está comendo comida de porco e está gostando. Gosta. O paladar já é agradável. Daniel, esse jovem aqui diz assim, pai, o senhor tem paladar infantil. E ele come umas coisas que eu penso assim, deixa eu continuar com o meu paladar infantil. Sabe, quando você começa a comer alguma coisa, e daqui a pouco você percebe que está gostando daquilo. Era esse jovem, ele estava comendo a comida de porco. E eu volto a dizer, não entenda a comida de porco como as bolotas ou como a lavagem só, não. É quando você se mistura com porco. Aliás, tem um ditado popular que diz isso, quem se mistura com porco, farelo come. Já contei para você 2 histórias aqui, não vou ficar contando a história da minha vida, porque em algum momento a gente sempre escorrega. Mas repita comigo assim, eu tenho um pai. Versículo 16 diz assim, ali ele, o jovem, o filho, desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém, diga ninguém, lhe dava nada. Nada, diga nada. A vontade daquele filho estava tão contaminada, o seu desejo estava tão contaminado que ele já queria comer comida de porco e ninguém dava nada para ele. E dar nada não significa dizer que ele não recebia nada. Mas ele recebia. O que ele recebia? Comida de porco. Eu já vi. Não sei se funciona muito, Ney, você me diz. Quando quer pegar uma galinha, você joga o milho e vai trazendo ela, né? Até que ela entra num lugar apertado e você dá o bote. Comida de porco é assim. Você vai gostando e vão entregando para você. E você vai igual aquela galinha inocente, né? Puxa, o chefe hoje está bonzinho, meu amigo está bonzinho, está me dando milho. Mas você não sabe o que espera. A galinha não sabe o que espera ela. Ela vai virar jantar. Dizem que embebedam um peru, né? Na véspera do Natal. Porque no dia seguinte, Davis, o peru vai para a mesa. Comida de
porco. É o que o diabo faz, ele dá comida de porco. Ele vai dando, vai oferecendo, vai franqueando. Começa de graça, daqui a pouco paga. Quantos jovens, eu tratei de alguns há um tempo atrás, na Europa, filhos de pastores se prostituindo, meninos se prostituindo, virando homossexuais, meninas virando garota de programa, porque em algum momento começou a comer comida de porco, começou, dorme com um, dorme com o outro. Se eu durmo com um e com o outro de graça, por que eu não vou dormir cobrando? Alguém vai dizer isso, tem alguém mentoreando, cobra, que diferença faz? Meninos que começavam a fazer programas, eu estou falando de experiência que eu tive, eu digo nomes para vocês. Tem pessoas que vocês, alguns conhecem, que começou sendo garoto de programa para sair com as mulheres, mas às vezes não tinha mulheres suficientes, começou a sair com os homens. E começou a comer comida de porco e começou a gostar. Samuel, cuidado com o porco. Começa a gostar. Vai provando, vai gostando. E ninguém dava nada? Dava? Claro que dava. Comida de porco. Diga, comida de porco. Repete comigo assim: nada além de comida de porcos. E para finalizar então essa parte do filho, ele fica entre a fome, a necessidade e o orgulho. E no versículo 18 e 19 ele diz: eu vou me arrumar e voltar para a casa do meu pai e dizer para ele: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados, como um dos seus trabalhadores. Quando você olha esse versículo, em momento nenhum aquele filho se lembrou do pai. Procura ali. Ele só olhou para a necessidade dele, para a fome dele, para a miséria dele, para o problema dele. Em momento nenhum ele lembrou: ah, meu pai está sofrendo, meu pai está preocupado, meu pai não sabe onde eu estou, meu pai não sabe onde eu estou fazendo. Fazia anos que ele não mandava uma mensagem de WhatsApp, nem um torpedo para o pai, nem um alô, nem uma foto na rede social. Ele nunca pensou no pai, ele sempre pensou nele. E mesmo quando ele chegou no fundo do poço e resolveu voltar para casa, ele só estava pensando na necessidade dele. Vire para quem está do seu lado e diga assim: não tem problema. Porque o pai é pai. O pai não é o tirano, o pai é o pai, e o pai ama. E quando a gente vira essa história e começa a olhar para ela do ponto de vista do pai, a gente observa que Deus como pai, Ele é amor, Ele ama. A Bíblia diz isso em 1 João capítulo 4, Deus é amor, e Deus Ele se alegra. E agora eu quero deixar essa parte, porque ela parece muito condenatória, mas eu quero falar do amor de Deus pelo Filho. Lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, depois 13 e 14, diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estava falando com os pastores: eu estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, o que eu disse? Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando você diz para Jesus: Jesus, eu tenho muito pecado, eu estou perdido, Jesus olha para você e diz assim: não se preocupe, eu sou o seu Salvador. Diga: Jesus Salvador. E Deus fez uma festa. Quando nasce filho, a gente faz festa. Faz festa, fica feliz, fica alegre. Depois fica triste. Mas no primeiro momento fica alegre, fica muito feliz. O versículo 13 diz assim: de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando o filho nasceu, quando Jesus nasceu, ele fez festa. Diga assim: a noite virou dia. E você sabe, quando Jesus nasceu, a noite virou? Diz dia. Diz aí na sua casa: a noite virou dia. Porque quando Jesus morreu, o dia virou noite. Ah, mas é Jesus. Quando Adão nasceu, quando Deus formou Adão, foi a mesma coisa. E Adão é homem, é o primeiro Adão e o segundo Adão. Quando nasce,
Pai faz festa. Diga, Deus, Pai faz festa. E o Pai, Ele gosta disso. E Ele declara a sua alegria. Deus Pai, em 2 vezes Ele declarou alegria com relação a Jesus. Eu vou falar de uma delas aqui, por causa do tempo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E diz assim, depois de batizado, diga, Jesus foi batizado. Tem alguém aqui que não foi batizado ainda? Não precisa levantar a mão para não ficar constrangido. Mas Jesus foi batizado. Você devia ser também. Depois de batizado, Jesus saiu da água. E eis que os céus se abriram. O que abriu? E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele desceu em forma de pomba, vindo sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia, esse é o meu filho amado. Diga, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Sabe, quando Deus olha para você, quando você levanta do batismo, por exemplo, como foi Jesus, e Deus olha para você e diz assim, esse é o meu filho amado, ele me agrada. Deus se agrada de você, assim como Ele se agradou de Jesus, Deus se agrada de você, você é filho amado de Deus. Mas Jesus não pecou. Claro que não. Mas ainda assim, tem um exemplo que eu queria dar para vocês, que é Jó. Fala, Jó. Naquela época o diabo ia na presença de Deus. Jó viveu, talvez seja o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, lá antes do período patriarcal. E quando o diabo, diz o livro de Jó, ia na presença, os filhos, os filhos de Deus, os anjos iam na presença de Deus, o diabo foi junto. E quando o diabo se apresentou diante de Deus, sabe o que Deus disse? Você viu o meu servo Jó? Hoje o diabo não vai mais na presença de Deus, ele já foi chutado de lá e já perdeu esse direito há muito tempo. Mas se pudesse fazer isso, ele chegaria diante de Deus e Deus ia dizer para ele assim, por acaso você já viu o meu filho Leon? Como é que é seu nome? Você já viu o meu filho? E o diabo vai dizer assim, ele está feliz porque você abençoa ele. Sabe, Deus se alegra com os seus filhos, e Ele usa para Jó servo, porque está lá no Antigo Testamento. Hoje Ele diz, está vendo o meu filho, como é que é o nome? Eu me agrado dele, eu fico feliz com ele. Sabe, essa noite Deus estava me dizendo, assim como você fica feliz quando o seu filho conta uma história para você, que seja boa, que seja ruim, mas quando compartilha, assim eu me agrado quando os meus filhos se aproximam de mim. E vocês, vai lá para a igreja e diz para eles, eles são meus filhos amados, eu me agrado deles. Isso é um entendimento. Isso você precisa crer certo. Eu falei aqui no começo, a gente vive no passado, e o passado pode ser tenebroso, mas Deus não está olhando para o seu passado. Aliás, com relação ao seu passado, Ele diz, não me lembrarei mais. O amor do Pai, ele é incondicional. Mesmo quando o filho desagrada, mesmo quando o filho descarta os conselhos do pai, isso não muda em nada o amor do Pai. Talvez você não tenha tido um pai assim, mas o nosso Pai, Ele é assim. Quem me entende diz amém. Ele é assim. Não importa, talvez o seu pai tenha sido mal, tenha abusado, tenha tocado, tenha falado alguma coisa, mas o meu Pai, o nosso Pai, Ele é bom, Ele é Deus, Ele ama, Ele te ama, Ele quer o seu bem, Ele não se importa com o seu passado, mas Ele quer tratar de você hoje. Diga hoje. Hoje é o dia que Deus quer tratar de você como filho. Diga, eu sou filho. Voltando à parábola do filho pródigo, no versículo 20, diz assim, e arrumando-se o filho, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho havia lesado, havia desonrado. Nós já vimos a história do filho.
Mas quando o pai vê de longe aquele filho, ele não fica esperando, ele não vai dar lição de moral, ele corre ao encontro do filho para abraçar, ele corre ao encontro do filho para beijar. O pai, ele não está correndo atrás de você, na verdade ele está correndo ao seu encontro. E quando ele corre ao seu encontro, não é para castigá-lo, não é para chicoteá-lo, ele corre ao seu encontro para abraçá-lo. Diga abraço. Ele abraça, ele beija, isso é o pai de amor. E esse amor é demonstrado na prática. Eu não posso aqui me ater a detalhes da história, mas se aquele filho volta para a cidade e o pai não vai ao seu encontro, ele seria condenado à morte por apedrejamento, porque o pecado de desonra ao pai era punido com morte. Mas o pai corre, por isso o pai ficava olhando para ver se o filho voltava. Sabe, nós somos filhos e sempre o pai está observando para ver quando nós vamos voltar para os braços dele. Eita Deus! E abraçou e beijou. O versículo 22 diz assim: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa, diga, tragam depressa. Enquanto o filho estava lá nas vontades, no ego dele, ele não tinha nada. Mas agora o pai diz: tragam depressa. Tragam o quê? Tragam depressa a melhor roupa. Mas nem tomou banho, não importa, bota a melhor roupa nele. Põe um anel no dedo dele, devolve a autoridade para ele. Coloca sandálias nos seus pés. Diga, Deus é Pai. E quando você compara isso ao Antigo Testamento, e Moisés subiu o monte quando a lei foi dada, a ordem de Deus foi: tira a sandália dos seus pés. Mas agora Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. E a ordem de Deus não é tira as sandálias, não é fique longe, é coloque o seu calçado. Você não é escravo, você é filho. Venha para perto do Pai. Deus quer proximidade, Deus quer ficar próximo, Deus quer abraçar você com proximidade. Ele não lhe trata mais como escravo. Escravos andam descalço, filhos têm suas sandálias. Coloca nele a roupa, coloca nele o anel, coloca nele as sandálias. É o amor do Pai, que é incondicional e que é demonstrado ali na prática. É um Pai que não condena, diga, sem condenação. Sem condenação. Se antes ele comia comida de porcos, agora o Pai manda matar um bezerro cevado, um bezerro que foi engordado para um dia especial. Diga assim: hoje é um dia especial. Deus está engordando um bezerro. Quando aquele filho volta, ele diz para os empregados: mata o bezerro, nós vamos ter churrasco, nós vamos ter festa. Meu filho estava morto, mas ele reviveu. Tragam, matem. É Lucas capítulo 15, 23 e 24. Tragam e mate o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O pai é assim que recebe, sabe? Assim que o pai recebe o filho, assim o pai recebeu o pródigo, sem condenação, sem culpa. E observe bem isso. O mérito não está na atitude do filho, mas todo o mérito está no amor do Pai. Consegue entender? Porque às vezes a gente olha para essa história e fica pensando assim: puxa, o filho se arrependeu e voltou. O filho não é a personagem central. O personagem central dessa história é o pai. É o pai que cedeu, é o pai que concedeu, é o pai que respeitou. Sabe, Deus criou o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a nada. Deus não obriga você nem a entrar no céu. Ninguém é obrigado a coisa nenhuma. Mas Ele indica o caminho, Ele chama, Ele aproxima, Ele quer ver bem. Mas Ele deixa a pessoa livre. O filho foi livre. Se você quiser ir, você vai. Ninguém vai impedir você. Deus não vai lhe impedir. Mas o Pai, Ele ama e Ele quer atraí-lo de volta para a sua presença. E quando isso acontece, sempre tem condenação. E a condenação, às vezes, ela está dentro da nossa família. Olha o versículo 31 e 32. Então o pai respondeu, porque tem uma conversa aí com o filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas eu preciso festejar e alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Sabe, às vezes a gente fica com inveja, com ciúme da bênção do irmão. Mas o que o Pai diz para nós é: tudo que é meu é teu. Repete: tudo que é meu é teu. E Deus é Pai, Ele é rico. Ele é rico, é pouco para Deus. Ele tem o suficiente para mim, mas tem muito para você, 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 para você. Ele tem para todos nós. Não precisa ter ciúme, não precisa ter inveja. Ele tem unção, tem poder, tem capacitação, tem riqueza, tem saúde, tem família abençoada para todo mundo. Ele é o Pai. E Ele diz: ele estava morto. O Pai não se engana, o Filho está longe, está desviado, está morto, está perdido, mas Ele foi achado. Repete essa frase comigo: Ele foi achado. Não foi Ele que achou o Pai, foi o Pai que achou Ele. Não é o filho que volta, é o Pai que atrai. Não é o filho que se arrepende, é o Pai que ama e busca. Ele foi achado, você foi achado, nós fomos achados, nós fomos atraídos. Não é você, porque se fosse você, você estaria preso ao seu passado, a culpa, a condenação. Mas não é você, é Ele. Ele te atrai, Ele te perdoa, Ele corre para você, Ele te abraça, Ele te beija, Ele devolve roupas e coloca sandálias nos seus pés. Quem está me entendendo diz amém. Mas é Jesus. Quando eu falava lá do Pai que ama o Filho, mas em 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Jesus é, diga Jesus é, eu sou também nessa terra. Se o Pai ama Jesus, repete, se o Pai ama Jesus, Ele me ama do mesmo jeito. Se Jesus é abençoado, eu sou também. Se Jesus é santo, eu sou também. Se Jesus é rico, eu sou também. Se Jesus se assenta com o Pai, eu me assento também. É isso que a Bíblia fala. E a gente não pode crer errado, a gente tem que crer certo. A gente pode ter andado no mundo, a gente pode ter errado nas escolhas, podemos ter pagado preço caro pelas nossas escolhas, mas isso em nada impediu o amor do Pai ser derramado sobre nós. O mundo precisa saber dessa verdade, todas as pessoas precisam saber dessa verdade. Deus não é o velho mau querendo castigar ninguém, mas Ele é um Pai amoroso que quer abraçar e que quer resgatar. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Diga eu. Não, a gente gosta de dizer eu, né? Diga assim: Deus fez as pazes comigo. É aquela história do encontro, né? É aquele dedinho cruzado. Dá o dedinho para cá, dá outra mão para ficar bonito. Aí, Deus fez as pazes comigo. Cristo fez essa união, sendo, pois, justificados pela fé, não por aquilo que você fez, porque senão aquele filho pródigo jamais poderia ser justificado. O pecado dele era imperdoável. Imperdoável? Não tem pecado imperdoável, a não ser, é claro, rejeitar Jesus como Salvador. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Deus fez as pazes com você através de Jesus Cristo. Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 e 2, para encerrar. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, diga, a lei do Espírito, Espírito é a liberdade, é a vida de Deus, ela tirou você, ela livrou você da lei do pecado e da morte, transportou você para a vida aonde não existe condenação, aonde não existe mais prisão, aonde essas coisas já passaram. Sabe, às vezes a condenação vem da nossa própria casa. A gente está se aproximando do batismo e muita gente é religioso, ou tem familiares religiosos e dizem assim: você vai se batizar mesmo? Você está pronto?
E essa pergunta ela é acusatória, ela é condenatória. E o que eu estou dizendo para você é que o Pai não a condena. O Pai te ama e te recebe. Ele te abraça. E Ele quer que você mostre para o mundo, batismo é isso, é mostrar para o mundo que você morreu para esse mundo. Mas eu ainda sinto o desejo, não importa o que você sente, importa aquilo que você é. Aquele filho, ele sentiu um monte de coisas, culpa, vergonha, medo, discriminação, mas nada disso importou. Quando o pai se encontrou com ele, o pai só olhou para o filho. Você é filho, Deus não vai te condenar. E você não devia ceder à condenação das pessoas. Como eu disse no começo, quem é que está mentorizando você? Quem está fazendo a sua cabeça? Seu amigo? Seu parente? Às vezes dentro da família, dizendo que você não merece? Diz assim, eu conheço você. E você pode responder para essa pessoa quando diz isso, você me conhece e eu sou assim, mas o meu pai me conhece muito melhor do que você. Ele me aceita, ele me recebe, ele me abraça, ele me quer de volta. Sim, eu vou me batizar. É isso que você responde. Não tenha medo, não se sinta culpado, não fica olhando para o passado, não fica preocupado, mas e se eu vacilar amanhã? O Pai vai buscar você de volta novamente. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Não é o amanhã, não foi o ontem. Repete comigo assim, é hoje. Hoje. Por isso a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Como fez aquele povo na época da rebelião, que não acreditaram na palavra, e a palavra está sendo liberada sobre a sua vida, o amor do Pai está sobre você, e por mais que você tenha sido um filho rebelde, por mais que você não tenha tido um pai tão amoroso, o nosso Pai, Ele é amoroso, Ele te ama, Ele te recebe, Ele te perdoa, Ele te sara, Ele te cura, Ele coloca sandália nos seus pés, Ele coloca anel no seu dedo, Ele coloca vestes novas em você, Ele muda a sua história, Ele te aceita de volta. Quantos filhos eu tenho aqui nessa noite? Filhos amados, fiquem em pé, em nome do Senhor Jesus. Filhos amados, fiquem em pé, em nome do Senhor Jesus. Oh.